Presta Negócio de muito madrugada. atenção a partir de agora, tá, Mandíbula? Então a gente começa aqui embaixo, que é, na jornada do herói, é a parte de fora do templo de Salomão, Salomão's Templo, que é o homem profano. E que na jornada do herói eu vou dar exemplo de filme que o herói nunca sabe que ele é herói. É. Pega o Harry Potter, ele é um mago, pícaro, ele começa o livro aonde? Debaixo de uma escada, trancado numa caverna, né, numa sala. Luke Skywalker, o Jedi, bababá, como é que ele começa? Num planeta que é desértico, então ele não sabe que ele é o Jedi. Então como é Rogério o Bilbo Vilela também começa ali, não sabe que ele vai ser com os pés tortos, não O sabe. Mandíbula começa de estagiário e... Tá Calma. valendo pra todo mundo. Tá valendo pra todo mundo, cara. É pra Olha todo só. mundo, cara, todo mundo. É. Você tem aquela ideia de, o rabino é um negócio que só tem lá no Deus faz Não, cara, coisa. todo mundo começa... Cara, fritar um ovo você usa a cabala. Como assim? É uma fórmula inicial. Eu termino a subida, Tá. depois a gente vai pra esse exemplo, mas Vamos não lá. precisa ser uma coisa gigantesca, pode ser qualquer coisa da vida. Então a gente começa de Você fora. começa de fora. Você fala assim, É, porra, é podcast. é o mais improvável. É um cara que não é que o... não é o cara. Todo mundo é escolhido. Todo mundo é o Neil. No Neil também tem essa pegada. Ele Mas é o Neil é o escolhido. Mas todos somos os escolhidos. Harry Potter também é. Luke Skywalker mas também ele... é. É, mas ele não sabe. Mas você nunca sabe. Por quê? Porque ninguém nunca sabe. Você vai ter essa chama. Esse escolhido é esse chamado. É o chamado. Tá. E aí o cara vai entrar. Pum. E aí ele vai seguir aqui, que é a Lua. Que é a primeira esfera alquímica. Então você vai trabalhar com a Lua. Por que Lua? Então vamos lá. Essa esfera aqui do meio é o Sol. O Sol é Jesus. O Sol é o Christus. É o Cristo, é o seu íntimo. É tipo a sua verdadeira vontade, né? Que você estava me perguntando antes. É. Que é tipo, eu nasci pra fazer isso. Eu tô realizado. É propósito? Seu propósito, dom. Você assistiu o desenho da Pixar, o último? Soul? O propósito do Sol. Cada filosofia tem um nome pra isso. O eu superior. Nananã. Então aqui tá o propósito. Esse é o propósito. Mas entre o Sol e a Terra tem a Lua. Que é? Que é quando você entra. Então você fala, porra, entrei num podcast. Ou entrei numa ordem iniciática. Entrei na maçonaria. Entrei... Vamos pegar um... Qualquer exemplo. Vamos pegar um vou tocar, filme. vou desenhar. Vamos fazer um exemplo Tá. que a galera conhece bem. Então fala, vou desenhar. Tá. Então na sua jornada, você não sabe que você vai chegar a ser o cara que vai fazer o cartaz do Encontro Nacional. Você começou com um moleque de Penápolis. E aí a Lua é o primeiro planeta da alquimia. Por quê? Porque a Lua não tem luz própria, ela reflete o Sol. O Sol é a sua essência, correto? Mas a Lua tem um monte de fase. Então ela tem minguante, crescente, cheia, vazia, nova, etc. Correto? Tem várias luas. O que isso significa? Que quando você começou a desenhar, você começou a copiar e ler um monte de livro. Então você tem uma biblioteca enorme. Quanto maior a sua biblioteca, lembra, tem que estudar o ar, elemento ar. E aí você começou a copiar e falar, pô, Jack Kirby, pá, gostei. Ah, Bill Sienkiewicz, não gostei muito. Márcio Shelley, gostei. Então você vai olhar todos os grandes artistas e se inspirar. E aí esse gostei, não gostei é único. Então se eu pegar 20 desenhistas e falar, olha, o que vocês acham desses mestres? Me dá uma nota aí. E aí cada um vai dar uma nota, depois quando você for olhar, cada um vai ter o seu preferido. Cada um vai ter o cara que não gosta, né? Por quê? Porque quando você estuda um desenhista, na verdade você está estudando o Vilela. Você vai olhar para esse cara e falar, gosto dessa arte, ela é parecida com a sua. Ou as que você não gosta, você vai se afastando dela conforme seu traço vai melhorando. Então você tá na Lua. Então por isso que a Lua é o primeiro passo, é a preguiça. Então um cara que é preguiçoso não vai ser nunca um bom desenhista. Ele já é derrotado pelo primeiro demônio alquímico. Mas quem escolhe ir pra frente, ele vai ter que estudar um monte de coisa. Então ele vai começando. Então esse livro reflete bem a minha proposta. Esse livro também. Esse livro é uma bosta. Esse livro é mais ou menos. Então você percebe que tem fases de Lua? Então essa é a segunda etapa, que você está estudando, é o que você entrou no templo. E aí você vai ter lá aprendiz, companheiro e mestre. Ou em todas essas partes. Você pode pegar um desenhista, você já deve ter recebido aqueles portfólios quando estava na fábrica, o cara vinha e fala, eu sei desenhar, bro. Você batendo o olho num portfólio, você sabe dizer se o cara é faixa branca, faixa marrom ou faixa preta dá de pra gente desenho. usar isso como Dá pra usar exemplo de pra Star Wars? tudo. Então, se fosse Star Wars... Se fosse o Star Wars, Vamos lá. ele é o Luke. o herói, o Luke. Tá, A Leia é a irmã dele, tá, né? Aqui é ele começando no Luke, né? Ele vai salvar a Leia do dragão. tá. E ele é o Sol, o Luke é o Sol. Ele vai ter dois robozinhos, que é a razão e a emoção. A razão é um robô que fala todas as línguas e todas as lógicas e é todo quadradinho e todo certinho.
A emoção é um robozinho que é todo redondinho, todo fofinho, e ele não fala, ele faz... E aí você se identifica com ele. No Harry Potter, ele tem a Hermione e o Ron. A Hermione é toda inteligentona, o Ron é todo legalzinho. No Bilbo, ele tem aqueles 2 outros hobbits que vão com ele. Um é mais intelectual, o outro é mais emotivo. Então você sempre vai ter os contrapontos dos personagens. E na nossa vida real significa que primeiro a gente vai aprender a técnica. Eu vou fazer, sei lá, vou lá pra fábrica, quero aprender a desenhar. Primeira coisa que eu vou fazer é repete. Põe o desenho da lata, desenha a lata. Põe o desenho. Então, a primeira coisa que você vai aprender é técnica. Técnica. Então, esse aqui é Rod, é o intelecto. É o poeta. Mas o poeta sozinho não faz nada. Conforme você vai treinar, você vai virar faixa marrom. Desenhista faixa marrom. Se eu te entregar vários portfólios, você sabe avaliar cara que tem pique para ser contratado, o cara que tem que trabalhar um pouquinho, o cara que tá muito ruim. Eles estão aqui. Eles estão enfrentando o dragão ainda. Né? O que é o dragão? O dragão é os 4 elementos. É a alquimia. Fogo, água, ar e terra. E aí ele vai para a segunda parte, que é Vênus. Né? A esfera planetária de Vênus, que é a musa. Então chegou uma hora que você estava desenhando lá em Penápolis, e de repente vem uma inspiração e você vai perceber que de repente o seu desenho vai dar um salto. É aquele momento que você olhou pro papel e fala, porra, é isso que eu quero fazer na minha vida. E aí muda o emocional, você põe seu coração no desenho. Não tem um momento da tua vida que você fez isso. E na verdade, se você entrevistar todos os caras que você entrevistou, eles estão te contando as coisas. Se você ligar isso aqui, a carreira de todo mundo que você entrevistou passa por isso aqui. Passa por isso. O cara tava lá, chegou uma hora que o cara decidiu e falou assim, porra, é isso que eu vou fazer na minha vida. Por isso que o cara é bom, por isso que ele tá aqui dando entrevista. Senão o cara é perdido no dragão. Entendi. Lembra que a Medusa faz o quê? Transforma os caras em pedra. O cara vira pedra de novo. Volta lá pro... O cara pode ir, se ele desistir... Mas esse caminho que você tá fazendo, ele vai pra cá... Qual que é a ordem? Não tem ordem. Não tem ordem? Essa é a beleza, é um labirinto. Outro dos símbolos alquímicos da árvore da vida é o labirinto. Você tem um minotauro no labirinto, você tem que sacrificar ele. Tá vendo? São várias historinhas diferentes que contam a mesma história, que é a história de todo mundo. Eu, você, o cara que tá escutando o podcast, todo mundo. E aí você vai se entregar de coração pra isso. E vai chegar uma hora que você vai falar, porra, eu sou o mestre. É a hora que você recebe a faixa preta. Que no caso do... Que não Luke, é o final, é o começo. O né? Luke, No caso do Luke é a hora que ele enfrenta a sombra dele mesmo. E aí ele pega o grau lá do Yoda. Né? Lembra que, por exemplo, esse caminho aqui é a letra Yod. A letra Yod é a menor letra do alfabeto hebraico. A cor dela dentro do Renascimento é o verde claro. E a carta de tarô é o eremita. Vamos pro Star Wars. Quando o Luke vai pegar o diploma dele, o que ele faz? Ele tem que ir lá pra puta que pariu, falar com o grande mestre que chama Yoda. Que é verde e pequenininho. Quais as chances disso ser coincidência? Total baseado no... Ou o cara sabe o que ele tá fazendo. Fala, mandíbula. Não, eu ia falar, ele luta contra a sombra, ele entra na caverna. Ele entra na sombra, a sombra é da At. É o conhecimento. E aí ele sai de lá vitorioso dessa pegada. E ele passou por tudo. E a nossa vida é a mesma coisa. A gente vai passar lá, quero treinar Kung Fu. Entrou, vai suar as faixas. Primeira parte fazer, aprende a não socar com a cabeça, né? Chuta com a cabeça. Depois você vai aprender a lutar, aí você vai pro ringue. Aí você vai melhorando. Isso aqui leva anos, esse processo. E aí um dia você vai virar mestre. Mas essa ideia de faixa branca, marrom, preta, você pode aplicar para qualquer profissão. Aprendiz, companheiro, mestre. Desenhista, podcaster, né? Você olha e fala, esse podcaster é amador. Esse podcaster é faixa marrom. Entendi. Aí você olha para uns caras e fala, esse podcast é faixa preta. Então esse termo faixa preta... E muita gente acha que faixa preta é o fim. O sol não é o fim, o sol é o começo. Então você ficou pica no que você sabe fazer. Você fica pica no que você... Mas tá faltando tudo isso então, aqui. Aqui é o... Né? Tá faltando tudo isso. Aqui é só você se preparando, né? Porque pra quem tá fora, por exemplo, pensa aqui. Quem já fez arte marcial sabe que a hora que você pega a faixa preta, é a hora que você começa o treino. Tem muita gente que acha que a faixa preta é o fim. A faixa preta não é o fim. Quando você pega a faixa preta, é quando você realmente começa a treinar de verdade. Quando você virou e falou assim, pô, agora eu sou profissional, vou escrever e desenhei pro Steve Jackson. Você desistiu? Não. Então você chegou na faixa preta. Aí você fala, pô, agora que eu tô na faixa preta, tem tudo isso aqui pela frente na cabala. Mas pra você chegar lá em cima, você tem que primeiro subir por aqui. Você não vai dar pulos.
Então não tem pulos. Você vai seguindo devagar. Primeiro a técnica, depois o coração, depois o equilíbrio. Tá. E aí você derrotou o dragão. No conto de fada, o que é? Você tem uma princesa, que ela tá dormindo, adormecida. O dragão é os 4 elementos. Então o dragão tem asa, ele cospe fogo, ele é um réptil, que ele nada, e ele tem uma caverna que ele junta dinheiro que ele não gasta. E ele é um prisioneiro do dinheiro dele, né? Você pega no Hobbit lá, o dragão tá preso também, né? O tesouro não é dele, ele faz parte do tesouro. Do mesmo jeito que o Graal tá escondido dentro da caverna. Percebe que tem umas coisas que parecem que não tem nada a ver, mas quando você olha e fala, puta, é igual. O dragão, você tem que derrotar ele pra pegar o tesouro, mas o dragão não tem o tesouro, porque ele não pode ir embora. Então ele acaba se tornando prisioneiro. Quando você derrota tudo isso, o príncipe simbólico casa com a princesa simbólica, que é o chamado conversação com o sagrado anjo guardião. Então você faz... tem aquele filme lá que é do Abramelin, que chama... Sim. Que a mina faz o ritual, esqueci o nome agora, fugiu. Sad Song É Song, não sei o que é Song. O pessoal vai saber no chat. É Dark Song, que você tá fazendo esse ritual mágico. Mas esse ritual mágico vai ser feito no dia a dia. No dia a dia. Vai ter uma hora aqui que o desenhista ele olha pro espelho e fala assim, pô, tá ok, eu sou profissional, eu tenho uma técnica, eu sei o que eu tô fazendo. E aí a gente vai pra próxima. E aí, qual é a Não próxima? para. Lembra que aqui a gente tem 2 colunas. Né? Pra quem é de ordem iniciática, você vai estar olhando isso aqui é uma foto do templo de cima. Então se você vai na igreja, isso aqui representa o templo. Você tem um venerável mestre, todo mundo sentado. Então não é sem querer, é de propósito. E aí você vai para um próximo nível. Você vai ter aqui Marte e Júpiter. Então Marte é a guerra e Júpiter é o planejamento. Então a esfera de Marte, ela é a esfera do rigor, né? Rigor e misericórdia. Significa que você precisa... Bom, você já é desenhista, você tem que fazer esse podcast. Mas agora vamos pôr investimento nisso. Então você tem que planejar o que você vai fazer ou ficar batendo cabeça. E aqui são seus recursos. Então você vai ter que ir treinando nisso daí. Geralmente aqui é a parte de tesoureiro e essa aqui é a parte de hospitaleira, o que você está dando para fora, o que você está dando para o mundo. E aí você vai circular pelo resto da árvore. Depois que você treinou muito aqui, você vai para um grau que é o cara que detém o cerco. Né? Essa letra aqui, Shet, quer dizer cerca em hebraico. O que é a cerca? Essa palavra aqui é o entendimento. E Da'at é o abismo. Então Da'at é o conhecimento. Tudo que você aprende e não passa pelo seu conhecimento, ele fica no abismo. Então, por exemplo, hoje eu tô falando um monte de coisa, a gente vai conversar horas. Tem uma galera que vai estar escutando, tem uns caras que vão estar tendo explosão, falando, caraca, vai ter gente que tá olhando e falando assim, eu não entendi nada. Por quê? Porque o cara não tem a cerca, ele não tem o conhecimento para absorver o que está sendo ensinado. Então tudo cai no abismo. Por isso que aqui a gente tem conhecimento, entendimento. Então você nunca pode planejar nada que você não entenda. Você está limitado nas suas decisões pelo que você sabe. Você nunca pode planejar, por exemplo, uma viagem para uma cidade que você não conhece. Então você fala, porra, vou sair de férias com a Mari lá. Primeiro você tem que escolher para onde vocês vão. Você não pode escolher uma cidade que você nunca ouviu falar. Então primeiro você tem que entender o mundo ao seu redor. E essa é a pior parte. Essa aqui é Saturnão. Então nós somos prisioneiros do que a gente compreende do mundo. Então, por isso que é o efeito Dunning-Kruger. Quando o cara é muito burro, ele não sabe que ele é burro. Então ele fala, eu tô satisfeito. Tem um quadrinho que, se eu não me engano, é daquele cara que faz a história de Deus e tal, que tem uns caras com uma árvore na cabeça, tem um cara com uma mudinha, fala assim, eu estou satisfeito com o que eu sei. Aí do outro lado tem um cara com uma puta árvore, assim. Que é aquela ideia de o cara que é burro e ignorância é uma benção, né? Menos pros outros, que o cara é um imbecil. Tem o do Gervais, que ele fala que você ser idiota é a mesma coisa que você tá morto. É a mesma coisa, você não tem capacidade de decisão, sabe dessa? cara. Quando ser idiota é a mesma coisa que você tá morto. Porque quando você tá morto, você não sabe que você tá morto. Mas as pessoas em volta de você sentem o efeito da sua morte, entendeu? E idiotice é a mesma coisa. Tipo, e aí você tá fechado. E olha que tesão. Quando você vai estudar pela Cabala Judaica, ele fala que aqui é Shet, é a cerca. É a cerca do tabernáculo. E do outro lado é a sabedoria, que é tipo conhecer o que está fora, é o caos. Caos para os gregos é o que está fora. E ordem é o que está dentro. Então,
Para você adquirir mais entendimento, você tem que buscar divindade, buscar sabedoria. Então você fala, porra, eu não entendo arco e flecha, vou comprar um livro de arco e flecha para aprender. Então aquilo é uma conhecimento de fora e veio para dentro. Então o que tá dentro da sua cerca, você faz com perfeição. O que tá fora é caos. Isso pode ser um exemplo bobão, tipo, você tá cozinhando macarrão. Cozinhando, você sabe cozinhar de olho fechado. Aí um belo dia você esbarrou na latinha e derrubou orégano no macarrão. Caos. Entrou um elemento de fora. E aí você experimentou e falou, porra, ficou bom. Então você absorveu isso pro entendimento. Ah, não serviu. Cai no abismo. Então o buscador, ele tá sempre buscando sabedoria, direto da fonte. Essa letra daqui é Vav. Vav em hebraico é prego. Aí olha que tesão. Pregador, né? O professor, o hierofante do tarô. Você precisa de mais pregos pra quê? Pra aumentar a sua cerca. Então os judeus, eles fazem tudo isso daí. É o simbólico com o prático, com a metáfora. Caramba. E aí, como eles trabalham o alfabeto em paralelo, eles conseguem fazer essas histórias que na Bíblia parecem uns contos de fada, mas que trazem uns conhecimentos muito fodidos. Tipo, por exemplo, pega Noé. Arca de Noé. O valor numérico de arca, em hebraico, lá é o mesmo de escola. O valor numérico de animais é o mesmo de estudantes. O valor numérico de dilúvio é o mesmo que ignorância. Já dá pra perceber que aquela história é um pouquinho diferente. E se eu te falar assim, Noé fundou uma escola e ele trouxe sábios de todos os lugares do mundo, estudantes, e fechados nessa arca, eles conseguiram sobreviver à ignorância. Você está fazendo uma metáfora para o próprio conhecimento da Cabala, que ficou recolhendo conhecimentos do mundo inteiro e guardou isso dentro de uma arca, enquanto o mundo fora era de um jumento ignorante. Exatamente. E aí isso vai sendo passado. Então, se você manjar de hebraico, você vai fazer essas correlações e aí vira uma fábula com um símbolo que você tira uma história maior. Então você tem o cara que estuda a Bíblia no sentido literal, bobão, que o cara acha que tem arca, que tem bicho falante, que tem cobra falante, asno. Né? Tem o cara que olha e fala, não, isso é simbólico. Aí faz as adaptações. Aí a terceira parte é quando você entende isso e fala, porra, então quer dizer que se eu não quiser ser ignorante, é legal eu ir pra uma escola. E aí o cara que efetivamente vive isso. Então são 4 etapas. As 4 etapas fazem a palavra psad, que é jardim. É o jardim do Éden. Adão e Eva são expulsos porque eles não têm coisa. Percebe que a coisa é genial, cara. É um quebra-cabeça de palavras, de trocadilhos, que até a forma das letras os caras usam. Então, a Cabala, eles falam assim, pô, o alfabeto veio dos anjos. Eu acho que veio, cara. Ou veio de alguma entidade, algum espírito, alguma coisa muito fora do ser humano que passou esse conhecimento. E aí você aplica isso. Então, vou voltando lá. Aí vai chegar uma hora que você tá próximo. O máximo que um ser humano chega é aqui, tá? O Alan Moore descreveu no Prometeia, aquilo que você sabe é a espuminha do mar quando vem uma onda. A sabedoria de Deus é o mar. Caramba. Por quê? Cara, você é o Vilela, eu sou o Deldeb. A gente vai viver o quê? 70 anos, 80 anos num país vendo alguma coisa. A gente é uma espuminha. E o conhecimento da Terra? Então, para você ter esse conhecimento daqui, você teria que ter todo o conhecimento de todas as pessoas, animais, peixes, tudo que já viveu teve uma experiência. Essa é a sabedoria divina. Então por isso aqui é o sopro de Deus. E esse aqui é o universo, né? Tá fora da árvore. Então a gente tenta vir buscar sempre pra cá. Como é que você busca isso aqui? Eu leio um livro que conta a experiência de uma outra pessoa, e aí eu leio essa experiência, se eu entender essa experiência, eu trago ela pra mim, senão ela cai no abismo da ignorância. Então eu posso ler quantos livros eu quiser, se eu for um analfabeto, não vai adiantar nada. Mas aqui você vai adquirindo conhecimento. E o objetivo nosso é ir crescendo essa cerca. Tentar ser uma... Quanto mais você cresce, mais você sabe que tem coisa que você não sabe. E aí você cai naquele paradoxo. Quanto mais eu sei, menos eu sei. Né? E o cara é muito foda de falar assim, só sei que nada sei. É daí que vem essa pegada. Então a gente tá tentando aqui. Então você, como desenhista com podcast, você vai assistir todos os podcasts. Aí você olhou e falou, alguém inventou o Cortes. Porra, Cortes é do caralho. Cortes estava aqui. Agora você faz também. Já tá na sua cerca. Mais pra frente, alguém vai inventar que vai ter o mini Cortes, que é de 5 segundos. O cara fala, opa. E aí vem no TikTok. Você vai trazer ou não?
Então cada um vai olhando o outro. Isso aqui é tudo que tá fora. Isso aqui são todos os podcasts, todos os desenhistas, todos os padeiros, todos os maçons. E cada coisa que você fizer já tem um universo ali dentro. Então você vê, isso vale pra tua vida. Então esse tempo você tá subindo a árvore. Tá. Todos nós estamos. Eu escrevi um livro. Meu livro que eu escrevi hoje é muito melhor do que eu escrevi quando eu era faixa branca. Você pegar um desenho teu de hoje, compara com um desenho teu de 2000. Aliás, eu trouxe um pra te mostrar, né? Ah, tá. Pois é. A gente vai terminar isso aqui que eu trouxe um desenho. Eu não sei se você lembra, mas acho que a gente se encontrou a primeira vez, você ia fazer uma capa. Você foi lá na Dragão, Lembro. você levou uma capa fodida, era um anjo, assim, fazendo uma cama de gato. É, que é meu vô. Animal o Baseado desenho, no- assim. Aí o porra do Rui Pereira olhou e falou, isso aqui parece um quadro, né? Não vai vender em banca de jornal. Daí ele fez uma capa estilo um comics. É, Mas eu achei do caralho. Aquilo. Assim, foi a primeira vez que a gente se encontrou, foi em 95. exatamente. 95. E, Aqui- pô, se você pegar... Aqui não chega, então. Aqui não chega. Pra você Que viver é? isso aqui é o universo. Ah, tá. Né? Pros hindus, ele fala que o universo ele é tudo. Mas ele precisava se conhecer. Então ele se dividiu na sua essência. Então ele criou uma outra parte, né? O 1 vira 2, para que ele pudesse conhecer o 1. Tipo, se tudo fosse amarelo, como é que você sabe que você é você e essa lata é essa lata? É. Então essa lata tem que ser vermelha. Então a partir de agora, tem eu que não sou essa lata e essa lata. Então ele vai se dividindo. E aí o universo vai se manifestando. Então, mesmo quem é ateu pode usar isso aqui. A Cabala é tão foda que você não precisa acreditar em Deus. Deus não precisa existir. A lógica é maravilhosa. Então você vai virar e falar assim, porra, isso aqui é tudo que eu posso estudar do mundo. Né? E aí o universo seria essa consciência que está se conhecendo. Então, porra, eu criei... cachorrinho. Aí o cachorrinho, ele enxerga o mundo daquele jeito, né? Ele vai viver lá 10 anos, 15 anos, morreu. Ele teve uma experiência, ele teve uma visão de mundo. Um gafanhoto também. O gafanhoto pulou, ele só tem uma visãozinha de mundo. Mas se você somar todas as formigas, todos os gafanhotos, todos os peixes, a gente tem uma ideia do que é a Terra. Você nunca vai ter uma ideia do que é a Terra porque você não viu como é a Fossa das Marianas pelo ponto de vista daquele peixe com dentão. É. Então, para você conhecer o universo, você precisa ser o universo. Então, a ideia por trás de Keter é isso, é que o universo inteiro ele tá se conhecendo. Então a gente acha que a gente é o Vilela, o Deldébio, etc. Mas na verdade a gente é um ponto do universo, que vai passar por aqueles 50 anos, 60 anos, 100 anos, sei lá eu, e vai ter aquelas experiências acumuladas aqui. Quando a gente morrer, Nós isso somos volta pra cá. parte do universo tentando se conhecer. Tentando se Que conhecer. foda isso, E cara. cada pessoa enxerga o universo de um jeito diferente, né? Mas todos fazemos parte de uma única consciência. Uma única consciência. A gente só acha que a gente... Isso não é Gaia, não é o lance da Gaia? tem teorias Gaia e tal. É uma teoria, né? É. Mas a ideia por trás do hermetismo, da cabala e tal, é que é essa aí. A gente é o mas mundo... E nesse momento você acredita que você é o Vilela, eu acredito que eu sou o Deldébio. Eu li um livro assim. Que Mas se você morrer depois e vai voltar essa energia, ela não se perde, ela fica circulando. fica circulando. Eu li um livro acho que é do Scott Adams, se não me engano, que chama Partículas de Deus. Já leu esse livro ou não? Não. Na teoria dele, é um romance, claro, mas é uma teoria bem interessante. Ele diz que Deus ele se desintegrou no Big Bang e se espalhou por todo o universo. E todas as partículas estão tentando se reunir e tomar consciência de novo do que ele era, entendeu? Estão tentando se entender. Essa ideia. No hinduísmo tem isso, né? Que é Brahma expira, aí ele tem a respiração e aí passa... Que a ciência também é o afastamento. É o afastamento. E depois tem a compressão, né? Tem uma história doidona lá que eles falam assim, que, tipo, onde é que é o centro do universo? Que eles falam assim, imagina que você tem um balão. E aí o balão, pra formiguinha que tá em cima do balão, ela é 2D. E aí você pinta um monte de bolinha no balão. Aí você assopra o balão e esse negócio expande. E aí os pontos se afastam. Mas se você for uma formiguinha, você tá olhando esses pontos, você fala, onde é que é a origem disso? Você tá na segunda dimensão, a origem tá na terceira dimensão. Lá na década de 80, quando os telescópios fodões começaram a medir tudo, os caras falaram assim, onde é que é o centro do universo? E aí eles começaram a medir as galáxias para ver onde que elas afastavam. E aí eles chegaram na conclusão que toda galáxia se afasta de toda galáxia. E aí o centro dessa galáxia estaria numa outra dimensão. Como assim? É mais fácil entender na dupla dimensão. Então imagina que você tem um balãozinho. E aí você pinta bolinhas no balão. Uma formiguinha em cima desse balão,
ela vai ser um plano 2D pra ele. Pra ela Sim. é como se fosse... Ela tá Se eu andando começar e tá a... vendo tá vendo umas riscos e bolinhas. É. Se eu começar a soprar, vai balão- expandindo. e ela vai ver que vai estar afastando os pontos. Se ela começar a medir pra falar da onde vem o centro desse afastamento, ela não vai conseguir achar. Porque o centro vai estar na terceira dimensão, é o centro do balão. Não tá na segunda dimensão. Então o centro da expansão tá sempre numa dimensão pra frente. Caramba. E aí os caras chegaram na tal da teoria das cordas e tal, que os caras chegam em 11 dimensões. Já li sobre isso, 11 dimensões. 11 dimensões é do caralho, a pegada. Só que é muito louca, cara. Eu sei como é que funciona, é doidaça. Muito doido. Você vai subindo, são as 11 dimensões. Você tem a ponto, linha, plano, sólido, e aí você tem sólido no tempo, depois tem sólido no tempo com escolhas, Caramba. e aí você vai multiplicando. Cara. E aí você vai chegar aqui, que é a possibilidade. Você fala assim, é aquele ideia do multiverso, que tem várias ficções, né? Aqui acabou. Ele vai voltar. Como assim vai voltar? Você sobe a árvore, Sim. a serpente, e você desce na pomba. Porque você também vai fazer um trabalho. Você está fazendo um podcast. Então, Certo. começa a inquietar, a ideia. Então, qual é a ideia? Você fala assim, porra, vamos fazer alguma coisa nessa pandemia, né? E aí tem milhões de coisas que você podia fazer. Baseado na sua vida, né, você decidiu que fazer um podcast ia ser o melhor jeito de ocupar seu tempo na pandemia, etc e tal. Então isso está dentro do seu conhecimento. Então a arte, tudo que você fez está aqui. Aí você vai circular para a próxima etapa. Você fala assim, pô, peraí, planejamento. Então você tem que planejar como é que vai filmar, como é que vai fazer, como é que vai, para que dia, que convidado, tem que ligar pro cara, E ao mesmo tempo você tem recursos. Você fala, quanto que vai custar? Tem patrocínio, não tem YouTube, quanto que eu gasto, tem que pagar o mandíbula. Vai chegar uma hora que você vai estar circulando nisso aqui e vai chegar no ouro. Que é o que tá aqui, inteligência limitada, que é do caralho. Então isso aqui, que também é conhecido como o melhor que dá pra fazer. Entendi. Mas se de repente amanhã você descobrir um outro negócio, isso volta pro círculo, isso não para nunca. Tá. Você vai melhorar teu podcast. Mas vai chegar uma hora que vai chegar e falar assim, é isso que dá pra fazer. Então, tipo, você me convidou pra vir pra cá. Você fala, podia convidar qualquer um, cabalista, não sei o que lá. Mas aí a gente viu a data, eu não quis vir, eu não pude vir, porque meus pais não estavam vacinados, eu não queria sair de casa, a gente negociou. Tá. E é assim com cada convidado. Então, cada convidado é o círculo. Aí você fala, isso aqui é o melhor que dá. É um cara legal, é um tema legal, é um cara, vamos preencher, tamo no ouro. Mas não entregou ainda. Então, tipo, eu podia ter vindo pra cá e o cara só fala merda. Então aqui ainda vai ter a última parte, que é onde vai encontrar a musa com o poeta. Então eu tenho que estar inspirado, você também, e tem que ter o conhecimento. Você chamou um cara aqui, mas você não sabe nada do cara, o cara não sabe porra nenhuma, vocês vão conversar meia hora. Você chamou aqui, o cara faz um monte de palhaçada, mas também não agrega nada. Então você tem que... Se você juntar o poeta olha pra folha, não tem nada. Se você juntar a musa museia. Ela tá emanando. Se você juntar os dois, você vai ter a grávida, a lua. E aí do forninho alquímico sai o processo. Que é o que a gente tá fazendo agora. A gente tá gravando e vai entregar. Um programa. Então amanhã vai ter um programa pronto. Mas cada um dos ouvintes, dos caras que estão assistindo a gente, é um cérebro. Então, isso aqui vai entrar em, sei lá, 1.000 pessoas, 5.000, 10.000, 50.000, 1 milhão. Cada pessoa tem uma vivência. Então vai ter um cara que é judeu que vai assistir e falar, cara, não fala merda, judeu não pode, bro. Vai ter o cara que vai ser, sei lá, pastor evangélico, fanático, vai falar assim, esse cara falou de demônio, não tem nada. Vai ter um cara que vai ser hindu, vai ter um cara que vai ser analfabeto, não entendeu nada. Então você vai passar por milhares de pessoas, milhares de consciências, cada uma vai absorver um pouquinho. E aí, de repente, alguém vai usar isso aqui que a gente falou pra melhorar a vida dele num ponto. E aí o cara vai escrever uma história em quadrinho. Tipo, a gente falou o negócio da Lilith. Alguém pega e desenha um quadrinho com aquele roteiro. O cara produziu outra coisa. E a hora que ele produziu aqui, ele vai lançar. E aí vai afetar mais um monte de gente. Então repara que essa árvore, ela vai passar por milhões. Vira um labirinto mesmo, né? Tudo que você faz influencia o que o outro faz. O que o cara fala aqui. Aí o cara assiste aqui, assiste um outro podcast, junta as ideias. Então o mundo vai circulando nesse fractal gigantesco. Exatamente. Não, essa é a pegada no final dessas ordens, né?